Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana e hoje vim aqui conversar com vocês sobre propósito. Esse tema ele surgiu lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, @jcoisilva, tudo junto. E a gente estava conversando sobre metas. Eu fiz um post, na verdade não foi sobre metas, foi sobre tarefas. Eu fiz um post no comecinho do ano falando sobre isso, né? A gente termina um ano com uma série de expectativas, se propondo a mudar um monte de coisa. Sabemos o que a gente precisa fazer para promover essa mudança no nosso ambiente, mas o ano começou e a pergunta era: e aí, o que te impede de fazer as tarefas que você se propôs no ano novo? Já que você acredita que essas tarefas inseridas no seu dia a dia vão conseguir te ajudar a transformar a realidade que você vive hoje. E as respostas foram medo, desânimo, desesperança, cansaço, muita gente falando, né, da dificuldade que foi viver 2020 e o quanto ainda esses sentimentos ainda pesam, né? E aí que tá, o propósito ele tem a ver com aquilo que dá sentido para a vida. E se você tá com essa carga, né, com essa sobrecarga de sentimentos negativos, seu sentido não vai te estimular a fazer aquilo que você se propõe. Se propôs. Tem uma definição que eu gosto muito. O propósito, ele é um programa individual da alma. E um programa nada mais é do que um conjunto, né, de tarefas e objetivos que a gente precisa planejar e executar. Então, se você não tem disposição, se não faz sentido aquilo, nunca vai acontecer, né? Você nunca vai conseguir levantar e fazer aquilo que você se propôs. Como que você sabe se você já descobriu o seu propósito? É quando você acorda de manhã e vai fazer tudo aquilo que você se propôs com alegria e disposição. Por trás do propósito existe um sentido de leveza. Tá, Juliana, mas e aí? Como é que eu faço com tudo isso? Então, o primeiro passo é você entender assim que o propósito ele é a conexão entre um eu integral, que significa um eu consciente daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso, porque o resultado das minhas ações é justamente essa conexão entre o que eu sinto e o que eu penso, a forma como eu vou agir no mundo. E o outro ponto é justamente um entendimento sobre o meu ambiente, local e global. Então, como que esse eu integral entende e se comporta, está inserido dentro desse ambiente micro e macro? É justamente essa intersecção que a gente encontra o nosso propósito. Nunca esqueça disso, o propósito ele dá sentido à vida. Agora, ele é uma tarefa, ou seja, é a forma como a gente se manifesta no mundo. Por isso que é tão importante você entender e refletir aí sobre que sentimentos tem aí dentro, né? Como é que você se sente e o que é que você tem pensado sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, enfim, sobre todas as áreas da sua vida e como que isso se manifesta na sua realidade, né? Se você tem sentido coisas negativas, acende aí uma luzinha de alerta, porque toda vez que você se propor a realizar uma tarefa, a chance de você se frustrar é muito grande, ou se não acontece aqueles picos, né, da gente começar com toda a força e aí passa 2, 3 dias você tá ou desanimado ou doente ou você desiste daquilo, abandona o caso. A chance de se frustrar é muito maior. Agora, o que a gente precisa fazer, então, para lidar com isso? Entender qual é a sua verdade. Começar a exercitar uma coisa que se chama honestidade emocional, né? Entender qual é a nossa verdade vai aproximar a gente da nossa razão de ser. E essa razão de ser, ela é composta basicamente por 3 elementos: os nossos talentos,
os nossos objetivos, as nossas capacidades. Então, esses são os 3 elementos que são como se fosse o nosso chão, né? O nosso plano de fundo, é aquilo que vai sustentar a gente, a nossa real verdade. Para de acreditar que o sofrimento faz parte da sua vida, que você merece viver isso. A vida te escolheu para acontecer no aqui e agora, através de você. Então, deixa cair por terra essa ideia de que o sofrimento é necessário, de que a culpa ela faz sentido, né, nessa sua existência, nessa sua vida, que você precisa disso para aprender alguma coisa, para conseguir chegar onde você quer. Ninguém alcança um objetivo através da culpa, do medo e da dor. A gente só alcança a nossa real verdade, os nossos objetivos mais genuínos, né, de vida, de existência, quando a gente faz isso através do amor. Então, se você está sentindo culpa, se você está sentindo dor, se você está sentindo medo, se o sofrimento tem sido a sua escolha como caminho, acende aí a sua segunda luzinha de alerta e pausa tudo e tenta ressignificar isso. O segundo tem a ver com uma ilusão, né? Não espera viver aquele discurso da paixão, a paixão pela vida, a paixão pelo trabalho, isso tudo tem a ver com a hipervalorização do ego, né? Só que essa hipervalorização, ela acaba ocultando o motivo e o real sentido das tarefas, da gente viver e da gente fazer aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando uma mulher está gestando uma vida e ela está hipervalorizando o ego, ela se preocupa muito mais com o chá de bebê, com o chá de revelação desse bebê, com a decoração do quarto do bebê, do que com a vida que ela está gestando, né? Com o fato dela garantir e ser o lar de uma vida e garantir uma sobrevivência para essa criança dentro e fora do seu corpo. Tudo isso é o que faz com que a gente se desconecte, né, daquilo que somos em essência. E os nossos sentimentos é o que ajuda a gente a compreender melhor isso. O terceiro ponto é a gente esquecer essa crença moderna e super atualizada de que o propósito só se realiza através do trabalho. Gente, não. O trabalho ele é só uma área da nossa vida no qual a gente pode se realizar, desfrutar, né, de prazer e de doação. Na verdade, o propósito a gente vive vivendo, né? São tarefas, a gente vive o tempo todo. E quanto mais tarefas a gente faz conscientes do nosso propósito, mais sentido a gente traz para essa vida, mais sentimentos positivos, mais motivação. Porque toda vez que a gente faz com propósito, a gente sente leveza. E a leveza é o que permite a fluidez, né? É o que permite sermos integrais. E aí, essa integralidade, ela vai se conectar, né, com os ambientes, seja no micro ou no macro, e vai possibilitar com que a gente viva de forma bem, de forma saudável, e nutrir a nossa alma. Quando nutre a nossa alma, a gente tem ânimo, a gente tem disposição e a gente tem vida. Tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente vai continuar esse bate-papo aqui nos comentários. E se você quiser também, pode me mandar uma mensagem que eu respondo para você, tá bom? Um grande beijo e viva com muita leveza, com muito propósito.